Boa noite, saudações literárias. Aqui, escritor Sacolinha, diretamente da cidade de Suzano, Grande São Paulo, para a sexta edição do projeto Trajetória Literária. Este que é um projeto que aproxima os escritores dos seus leitores e vice-versa. Nós iniciamos esse projeto no ano de 2005, via Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Suzano, e nós trouxemos para a cidade de Suzano escritores como Fernando Bonassi, Moacir Sclier, Ignácio de Loyola Brandão, Cidia da Silva, Conceição Evaristo, entre outros. Em 2020, a gente deu uma pausa, em 2021 a gente retoma de forma totalmente virtual, por conta da pandemia, e com um formato diferente, né? A gente agora está priorizando os autores da cidade de Suzano, né? E nessa sexta edição nós estamos recebendo aí um autor de literatura popular, de literatura de folclore, ele que é o autor dos livros Em Volta da Fogueira, um livro de causos e contos assustadores, A Nicejara e a Pedra do Trovão, e mais recentemente agora o seu terceiro lançamento, A Nicejara e a Luz de Anhum. Ele que vai falar esse nome bonito, que ele consegue falar melhor do que eu, beleza? Então, com vocês aí, Rodrigo Santos, seja bem-vindo, meu querido. Olá, Sacolinho, olá, pessoal, viva a literatura. Enrolado, né, esses nomes folclóricos? Diga você, meu querido, você me coloca na berlinda aí, agora quero ver você falando esse subtítulo aí do seu livro, do seu terceiro livro. Vamos lá, vamos ver se você fala bonito, vai. Quase um trava-línguas, né? É Nicejara e a Luz de Anhum, né? Luz de Anhum. Mas é difícil falar Anhum, né? Você dá uma pausa aí. Isso. Esses escritores aí, criadores de títulos originais aí, só complica a nossa vida. Pois é. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa. No meu primeiro livro, o A Nicejara e a Pedra do Trovão, ele foi lido em algumas escolas de Suzano e entre essas escolas, na sala da minha filha. E aí, quando a professora lia, ela colocava a entonação dela, né? Porque são palavras desconhecidas. E aí minha filha ficava: professora, não é assim não. Ficava corrigindo ela, né? Porque ajudou a escrever. Rodrigo Santos, a gente quer saber, inicialmente aí, onde você nasceu, né? Como é que foi a sua infância? A gente quer saber de tudo antes da gente chegar no assunto literatura, livro e leitura. Fala pra gente onde é que foi a sua infância, se você brincou na rua, se foi na periferia, se você fez alguma coisa errada, quebrou a vidraça do vizinho com bola, riscou o carro do vizinho, enfim, conte-nos tudo, meu querido. Bora lá, né? Bom, eu sou daqui de Suzano mesmo, né? Minha vida toda, nasci aqui em Suzano e passei minha infância ali na região do Jardim São José, né? Ali no São José, era do Jardim São Bernardino. E, bom, há 30 e tantos anos, ali era só mato, digamos assim, né? O pessoal sempre usa essa expressão, né? Cheguei aqui era só mato. Então tinha toda uma área verde ali, hoje está tudo asfaltado, era bem diferente. E aí, desde criança, minha família é bastante nordestina. Bom, toda a região norte de Suzano tem uma referência nordestina muito forte, né? E aí cresci meio nessa pegada dessas histórias de folclore. Desde pequeno, ouvia a minha avó, minha mãe contando histórias, falando de lendas, de causos, né? Eu cresci vendo literatura de cordel, né? Enfim, todas essas coisas. E com toda uma aura mística, assim, porque para mim essas coisas eram reais, sabe? A ideia lobisomem, mula sem cabeça, qualquer hora podia aparecer ali do lado, podia escapar ali da mata e chegar ali na minha casa. E era uma coisa que era muito, muito própria ali, minha, dos primos, dos vizinhos. Todo mundo vivia meio nesse clima. Além das brincadeiras típicas, né? Jogar bola, jogar bolinha de gude, fazer essas coisas que toda molecada faz. A gente costumava se reunir muito para contar história. Quando anoitecia, a gente ficava na beira da rua ali, contando história. E a diversão era ver quem conseguia deixar os outros mais assustados. Então, cada um contava uma história que tinha ouvido falar ou inventava alguma coisa ali, colocava fantasma, bruxa, lobisomem no meio da história.
com a ideia de assustar os outros, né? Inclusive esse título de um dos livros aí, Em Volta da Fogueira, é bem lembrando dessa infância mesmo. Sentar em volta da fogueira e ficar junto com os primos, brincar, dar risada. E você nasceu numa família com pai e mãe, qual era a profissão deles, eles trabalhavam, enfim. Minha família sempre foi muito próxima dos meus avós maternos, né? A gente morava bem ali do lado. Então, tinha meu pai, minha mãe. Minha mãe era costureira, mas a maior parte da minha vida que eu me lembro, ela ficou dedicada a cuidar de mim e do meu irmão. Tenho um irmão mais velho. Meu pai pedreiro, né? Meu pai pedreiro, trabalhava nas obras. Uma parte da minha infância ele ficava na obra. Depois disso, ele conseguiu trabalhos aqui mais perto, né? Em Suzano mesmo. Ficou mais próximo. Tem uma história que a minha mãe conta, eu já não me lembro mais, porque era muito pequeno, mas diz minha mãe que certa vez eu fiz alguma coisa errada, e meu pai ficou muito bravo e brigou comigo, e não era acostumado com meu pai brigar, e aí eu fiquei com medo dele, e aí ele trabalhava na obra, ele vinha uma vez por semana só para casa, e aí quando ele vinha, eu ia dormir, tipo, meu Deus, vou dormir, meu pai virou tipo meu bicho papão, né, eu ficava, vou dormir. E aí, diz que meu pai ficou muito triste, mas coisa de criança, assim, durou, sei lá, 2 semanas, né? Mas, sei lá, você tem 2 meninas também, eu também tenho, acho que 2 semanas do seu filho com medo de você deve ser o fim do mundo, né? Então, meu pai e minha mãe contavam muito essa história. Sempre fui muito próximo do meu pai meio bruto, assim, mas ao mesmo tempo sempre muito próximo da gente, né? Teve sempre ali do lado, apoiando essas ideias, as coisas que a gente queria fazer. Você foi contando a história aí do seu pai, né, que você aprontou e depois ficava com medo quando ele voltava para casa. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, eu morei muito pouco tempo com a minha mãe, né? Eu passei praticamente toda a minha infância com a minha avó. E a gente morava numa garagem na Vila Carmozina, ali na Zona Leste, ali perto de Itaquera. E eu era uma criança que eu vivia sozinho dentro de casa, né? Eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão recém-nascido. Então eu queria rua, queria ir para a rua, queria brincar, queria empinar pipa e tal. Então eu vivia aprontando dentro de casa, mesmo sem querer. E minha mãe, você fala de que seu pai era bruto, né? Minha mãe era bruta, né? Ela achava que educação tinha que ser na base do chinelo, na base do cinto e tudo mais. E o meu padrasto ia trabalhar de manhã, ele saía de casa às 6 horas da manhã e voltava depois das 5. E quando eu aprontava cedo. E a minha mãe falava assim, deixa o seu padrasto chegar que você vai ver. Por quê? Só tinha um cinto dentro de casa. E esse cinto era o que o meu padrasto usava para ir trabalhar, né? E aí imagina, eu aprontando cedo, 8, 9 horas da manhã e esperando até 5, 6 horas da noite para apanhar, né? Era uma surra mental esperando a surra física. Era terrível isso daí. Nessa linha do tempo aí que eu citei aqui, eu queria saber se nessa sua infância você se lembra de alguma coisa que te torturou mentalmente, assim, que você não aguentava viver ou pensar naquilo. Eu queria que você lembrasse alguma coisa nesse sentido aí, para saber se a gente pode trazer isso para a literatura também, né? Sei lá, alguma surra que você ficou esperando, algum amor platônico. Nossa, cara, amor platônico, meu Deus. Eu não lembrava disso. Você conseguiu ligar uma coisa, né? Eu não vou falar o nome porque eu ainda tenho contato com essa pessoa, né? Então pode ser meio complexo, mas, cara, era muito moleque. E eu era apaixonado por uma vizinha. Apaixonado. Amor platônico, assim, de infância, né? E aí rolou de um dia eu resolver me declarar para ela, né? E aí fui lá, tal, todo imagina, né? No meio da rua, todo sujo, tava jogando bolinha de gude, ela passou e eu falei, é agora, né? Aí fui lá falar com ela. E aí, cara, eu não lembro do meu pai, né? Eu não lembro de ter medo do meu pai, mas disso eu lembro. Ela olhou para mim e falou: vai para lá, ô cara de monstro. E, cara, esse cara de monstro foi marcante, assim, sabe? Tipo, fiquei com isso muito tempo. E aí, cara, peguei muita raiva daquela menina. Ficava tipo, nossa, eu vou me vingar um dia. Depois a gente cresceu, estudou junto e tal. E aí meio que isso passou. Mas, cara, assim, você falou, na hora que você falou amor platônico, eu vi a cena de novo, assim. Falei, nossa, olha. E ela vai virar ou já virou algum personagem de algum texto seu? Cara,
Mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto de escrever personagens que são contraditórios, né? Que fazem essa relação. Porque, como eu disse, depois a gente estudou junto, a gente ficou amigo e tal, né? Isso era coisa de criança. E aí, assim, eu acho que não conscientemente, mas eu acho que inconscientemente ela é alguns personagens, sim. Nesse livro que eu lancei agora, tem uma personagem chamada Araci, que ela começa já o livro arrebentando a vida do Anicejaro, do protagonista, assim, fazendo um monte de coisa com ele. Eu acho que é um pouco disso mesmo, assim, né? Essas pessoas na vida vão virando nossos personagens, né? Legal, show de bola. E aí, como é que você chega na adolescência? Você continua morando ali no Jardim São Bernardino, em Suzano, continua estudando ali numa escola de periferia, enfim, começou a trabalhar cedo ou não? Conta pra gente esse momento da sua vida. Isso. Como eu disse, eu sempre fui uma criança muito tímida, até ali por volta dos 13 anos, sempre ali pela região do São José mesmo, né, São Bernardino, São José, Jardim Graziella. E aí, com 13 para 14 anos, eu comecei a participar da comunidade católica ali da região. E isso foi um divisor de águas para mim em vários sentidos, né? A gente pode falar da igreja pelo ponto de vista espiritual, mas eu vou falar do ponto de vista social. A interação com as pessoas, a responsabilidade de pegar algumas funções ali, de estar ajudando, foi um divisor, transformou a minha relação com as outras pessoas. Eu fui obrigado pela situação a me expor mais, a falar mais. E aí, mesmo na escola, isso começou a fazer diferença, né? Comecei a conversar com mais gente, a conviver com mais gente. E aí, como eu participava muito da igreja, aí eu ganhei um apelido de padre, né? Tipo, começou todo mundo a me chamar de padre. Padre, padre pra cá, padre pra lá. E por um tempo até pegou esse apelido. Então, o pessoal falava assim, fala lá com o padre, né? Chama o padre pra fazer as coisas. E pegou tanto, cara, pegou tanto, que chegou uma época na vida que eu comecei a me convencer que eu queria ser padre. Né, não por vocação, mas por maioria de votos, como diz o pessoal do Chaves, né? Tanto o pessoal falar, não, você podia ser padre. E é engraçado porque, assim, começou o pessoal zoando, né? Era zoeira de, né? O pessoal que jogava bola e tal, falava, o padre. E depois o pessoal começou a levar a sério. E aí, sabe, vinha pedir conselho, as coisas foram ficando de um jeito muito diferente, assim, daí eu comecei a acreditar, falei, nossa, gente, acho que eu vou ser padre mesmo. Pior que você falando aí, eu vejo que você tem cara de padre mesmo, Rodrigo. Eu tô olhando assim, nossa, só faltou aquela gola assim, com um negocinho branco aqui, sabe? E eu lembrei também do Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Só que aí, no caso, são os pais, né? Na verdade, é a mãe que faz uma promessa lá para Deus, que vai mandar o filho para o seminário virar padre. Você falou dos pais, né? Lembrou do Dom Casmurro, e mais uma coisa engraçada disso cara, voltando à ideia de que eu era uma criança muito tímida, então era bem gordinho, tímido, né? Bem protegido pela minha mãe tá aí, inclusive, aí nos comentários, né? A Dona Maria super protegia, assim. Então, era um menino, né? Bem protegidinho, assim, sabe? Aquele menino sempre zoado por todo mundo. E aí, ok, cresci, como eu falei, a igreja me mudou por causa disso, tal. E aí falava de que queria ser padre. De novo, meu pai nunca disse nada contra. E aí, duas coisas do meu pai. Primeiro, quando eu era pequeno, rolava aquelas brincadeiras, né, do pessoal falar, acho que você não é muito homem não, né, não sei o quê. Então tinha essas conversas. E aí um dia meu pai, pedreirão, apareceu em casa com um ursinho rosa, cara, um ursinho de pelúcia rosa. E aí ele disse para mim que ele tinha achado esse ursinho na rua. Ele falou, achei na rua e trouxe para você. Na época eu não achei nada disso, eu devia ter uns 11 anos, eu acho. Fiquei lá com o ursinho, brinquei com ele e tal. Depois de muitos anos, já grande, eu comecei a pensar nisso e refletir nesse ursinho, né? Que eu falei, onde que meu pai achou um ursinho rosa, super limpo, bonitão, novo, no meio da rua, né? Que conversa louca é essa? E aí eu me liguei que foi o jeito do meu pai de dizer para mim que ele ia estar comigo, qualquer que fosse a minha decisão, né? Qualquer que fosse o meu caminho de vida, meu pai ia estar comigo. Isso, para mim, eu demorei muito para entender isso, mas foi uma coisa, né, que me marcou muito.
meu pai, dentro da possibilidade dele ali, ele conseguir falar isso. Essa é uma coisa. Mas aí o que eu lembrei quando você falou do Bentinho é que quando eu anunciei que eu ia casar com a Juliana, de fato, quando a gente foi lá em casa, tal, a gente vai casar, tal, tem data marcada. Aí meu pai, e aí liga com esse ursinho rosa, ele olhou para mim assim, ele falou, ufa. E eu, como assim, ufa, pai? Ele falou assim, não queria que você fosse padre, eu nunca disse nada, mas você vai casar, ufa. Então assim, eu acho que esse ufa dele estava carregado de muitos anos, né, desse ufa, meu filho vai casar, né? É interessante, né? Porque às vezes os nossos pais têm expectativas que a gente nem sabe também, né? Esperam coisas da gente, né? A gente carrega essa questão de família, muitas vezes a gente não sabe tudo que tem junto, né? Cara, você vai falando isso do seu pai, desse bicho de pelúcia rosa e tal, e eu vou vendo seu pai como um visionário, né? Como alguém à frente do seu tempo, né? Você falou que ele era bruto e tudo mais, e quando ele traz esse urso de pelúcia aí, esse bicho de pelúcia rosa, eu já começo a ver um outro tipo de pai, né? Alguém que apoia o filho, independente da decisão, né? Mesmo que seja um teste, de repente ele queria te testar para ver o que era mesmo, né? Qual o caminho que você ia seguir. Mas eu já tiro o chapéu pelo seu pai, né? Não sei se ele está vivo ainda, você vai falar daqui a pouco, mas eu já tiro o chapéu para ele aí também, e que de repente esse ufa dele, né, era um medo que ele tinha do mundo em tratar o filho, né, dependendo de como o filho viesse a se apresentar no mundo, como é que meu filho, né, vai ser visto, né? A gente tinha planos de ter a Sara, mas foi uma época que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu prestava serviço para uma empresa de Campinas, e aí essa empresa fechou. A minha esposa estava dando aula, ela por conta própria, né, de inglês, então assim, se tivesse filho, ela não ia conseguir dar aula. E aí, de fato, foi o que aconteceu, né? Ela engravidou. Quando a gente decidiu que a gente não era o momento de ter filho, na verdade ela já estava grávida. E aí a gente passou esses 9 meses meio desesperado, assim, tava quase para me formar, né, e sem saber o que fazer. Mas aí Deus é bom, as coisas deram certo, né? Logo em seguida, me chamaram na prefeitura, me convidaram, eu estava numa escola e me convidaram para ir para o setor de informática, lá, né, viram minha formação e falaram, olha, você não quer vir ajudar a gente aqui na parte de programação, fazer sistema e tal? Aí eu fui para lá, e aí alteraram o meu cargo para um cargo de assessoramento. A minha esposa, lá no hospital, na Santa Casa, assim que ela ganhou a Sara, avisaram ela que ela tinha direito ao salário maternidade ainda, né? Porque ela tinha trabalhado registrado em menos de 12 meses, e ela tinha ainda o direito, estava ainda segurada. Não tinha ainda MEI nessa época, né? Nessa época ainda não era um pouco mais difícil de profissionalizar. E aí deu tudo certo, tal, as coisas encaminharam. E como eu fui para a informática da Secretaria de Educação, eu acabei não indo procurar nada em outro lugar, porque eu me sentia bem completo ali, né? Então, eu me formei, na verdade, com 23. Poxa, então, na mesma época que eu trabalhei na prefeitura, você também já trabalhava, né? Eu trabalhei de 2005 a 2012 na Secretaria de Cultura. 2005 você estava chegando, né? Mais ou menos também, né? Isso. Então, como eu classifico minha escrita, eu costumo dizer que eu sou escritor de ficção folclórica, o que, na verdade, é um tema bastante novo, né? Hoje, alguns estudiosos no Brasil começam a usar esse termo, mas escrever sobre folclore não é novo, né? Haja visto aí Monteiro Lobato e muita gente antes dele já. E a maioria dos meus textos sempre tem essa pegada. Como eu dizia lá no começo da fala, né? Eu cresci muito rodeado disso, dessa pegada ligada a essas histórias fantásticas, lendas, mitos. E aí eu sempre gosto de dizer que eu escrevo ficção folclórica, né? Não é folclore exatamente, porque não é as histórias como o povo conta, mas é muito baseada nelas. E aí, fazendo o gancho para a segunda pergunta, né? O Sidney perguntou quantos livros, eu estou com 3 livros publicados nessa área. E dos 3 livros, 2 deles são continuação imediata um do outro. Anicejara e a Pedra do Trovão e Anicejara e a Luz de Anhum são continuações, né? São livros dentro da mesma saga. E o Em Volta da Fogueira
ele não é dentro da mesma saga, mas acaba sendo ligado por esse tema de folclore. Então, assim, os dois livros do Anicejar, eles são ficção ali, é uma história num Brasil reimaginado, antes do descobrimento, criatura folclórica andando por ali. E no Em Volta da Fogueira são histórias mais no nosso tempo, né? Então, por exemplo, tem uma história lá chamada O Canto da Sereia, que é a história de um rapaz meio safado, meio cara não cuida direito da mulher, né? Uma boa vida, boêmio. E aí ele encontra ali uma moça toda sedutora e tal. E aí, pelo nome O Canto da Sereia, eu acho que já dá para imaginar o que rola, né? Então, nos botecos ali. Então, é um livro mais focado na nossa época, né? Ó, aí ele faz uma última pergunta, então vamos pegar essa última pergunta do Sidney, que ele pergunta se o seu foco de venda é principalmente o livro digital, e como que você vê esse mercado editorial, né? Tem uma coisa louca nesse mercado editorial hoje, né? Porque tem aquela lenda que fala que todo mundo brasileiro lê muito, tem, né? Compra-se muitos livros, vende-se muitos livros, e aí tem agora os livros digitais. Eu acho que ele pergunta nesse lugar e deve alterar também bastante a percepção de quem escreve, né? O que é mandar um livro digital, quais são essas diferenças, né? De ter um livro digital e um livro editorial mesmo, como que é isso, né? Cara, eu comecei, na verdade, o primeiro livro que eu publiquei, ele não tinha nem pretensão de ser publicado, né? Foi um projeto que eu fiz com as minhas filhas. Eu queria que elas soubessem como que se faz um livro. Essa era a ideia, tipo, vamos ver como é que a gente faz um livro. Esse era o plano. E aí tinha essa história na cabeça já, né? Eu tinha tentado fazer um jogo dela lá em 2010, e aí não rolou, né? Falei que a empresa fechou, que eu trabalhava, e aí a história ficou comendo minha mente, né? Eu falei, vou transformar ela num livro. A gente escreveu a história junto, a história, como ela já estava quase pronta na minha cabeça, eu contava para elas à noite, eu olhava como é que elas reagiam, elas falavam alguma coisa, não gostei e tal, e a gente mudava. Então, assim, o primeiro livro, eu escrevi ele acho que em 6 semanas, né? Em 6 semanas ele estava escrito. Né? Aí eu achava que era super fácil fazer um livro, não sei, na minha cabeça, tipo, sei lá, na escola a gente imprime, né, sulfite, dobra e vira livro, né? Falei, acho que é isso. E aí a gente começou, aí Biblioteca Nacional, ISBN, cota gráfica, capa, vai fazer a ilustração, meu sogro, né, professor Marcílio de arte aqui do estado, fez as ilustrações. Aí eu vou achando, né? Maravilhoso ilustrador, Rodrigo, um maravilhoso ilustrador. Não, eu tenho fantástico. Uma ilustração do seu sogro, preciso contar, não estamos aqui por acaso, Sacolinha não caiu por acaso, ele voltou aqui, deixa eu chamar ele. Sacolinha não caiu por acaso, porque eu tenho uma ilustração do seu sogro maravilhoso, porque na época que a gente estava na cultura lá, Sacola, tinha o Cine Cultura, e aí ele era um frequentador, todo domingo tinha cinema lá, e aí o Marcílio me presenteou com uma gravura dele, na lápis tal, de um dos filmes, que é o filme Perfume, então, que é um baita filmão. Aí, que a Sacola, ele está respondendo as perguntas aqui, a gente já está conversando várias coisas aqui. Então, só para deixar registrado que eu tenho essa ilustração do seu sogro até hoje. É uma maravilha. Não, então, cara, na verdade, eu costumo dizer, eu tenho vontade de fazer isso, de pegar só as ilustrações dele e imprimir, porque as ilustrações dele são um livro à parte, cara. Né? Conta muita história. A ideia era ele fazer 5 ilustrações. Esse era o plano. Olha, Marcelo, faz 5 ilustrações pro livro. Ele fez 31. E ele falou assim: escolhe. Cara, como descartar, cara, uma ilustração dele? Não tem como. Foram as 31 pro livro, né? Tipo, o cara fez uma baita pesquisa e tal. Enfim, né? E aí, né, da ilustração, acabei não tendo que pagar, ainda bem, né? Quem tem amigo tem tudo, né? mas então ajudou bastante. A capa a gente desenvolveu, mas da ilustração, cara, sempre a gente acha que as coisas para os outros fazer é fácil, né? Então eu falei assim, vou pedir para ele fazer 5 ilustração, daqui a um mês ele me entrega. Coitado dele, né, cara? Vai fazer ilustração em um mês, né? E aí ele pesquisou e tal. Demorou ali, acho que uns 6 meses. E aí, gente, 31 ilustrações em 6 meses é tempo recorde. Mesmo assim, muito rápido. Aí entregou, aí fomos atrás de cotar. Cara, primeiro lugar que eu fui cotar o livro
os caras... R$ 80, cara, R$ 80, a primeira gráfica que eu falei. E aí, tipo, eu respondi pra menina, né? Falei, mas não, moça, eu quero... É só um livro, tipo, como R$ 80, né? Você tá, né? Aí, conversa daqui, conversa dali, vai procurando. Os valores foram reduzindo. Fui pegando algumas manhas, né? Tipo, os papel tem nome, né? Não é só pedir para imprimir. Cada tipo de papel depende ali de uma coisa diferente. E sempre com as minhas filhas, sempre acompanhando. Até que a gente produziu o livro. Aí chegamos no ponto de produzir, ele ficou pronto. O livro aí que o Sacolinha tá segurando, né? O dito cujo aqui, né? E aí, livro produzido, a gente começou a vender independente também. E aí, depois de tudo isso, aí eu caí no digital, que agora respondendo a pergunta do Sidney, né? Sidney, era para chegar nesse ponto. E aí caí no digital, e aí meu conhecimento de tecnologia. Peguei o livro e produzi a versão digital dele e comecei a tentar vender. E aí é exatamente o que você falou, Sidão. A gente vê sempre muito aviso de, olha, o brasileiro lê muito e tal. O Brasil é um país muito grande, né? Não é mentira que ele lê muito, mas a gente faz a mesma coisa que a gente faz com filme, que a gente faz com tudo. A gente costuma consumir aquilo que a maioria das pessoas consomem, né? Eu vejo o Sacolinha sempre falar uma coisa que eu adoro. Ele fala, né, dele ser best-seller na Fundação Casa, né? Porque ele fala assim, cara, ser best-seller onde todo mundo lê o livro que todo mundo lê, ok, né? Agora ser best-seller onde ninguém lê, aí é o X da questão, né? Eu acho isso fantástico, especialmente dele. E quando eu me posiciono como escritor de ficção folclórica, é exatamente com esse pensamento. Porque a gente costuma achar fantástico quando a gente vê o Odin, aparece o Thor, a gente vibra, né? Sei lá, Dragon Ball, né? Mitologia chinesa, nossa, que legal. Aí aparece o Saci, cara, a gente fica, Saci, né? Então, assim, a ideia é contar essas histórias e dizer, gente, ó, tem coisa bacana aqui. As histórias que a sua mãe, que a sua avó falava, seu pai contava, elas são legais e elas mudam vida. Então, é um pouco dessa pegada. Do mercado editorial em si, eu não acho ele nem ruim nem bom, cara. Eu acho que é o trampo. Outra coisa que o Sacola sempre fala, né? Tem que pôr o livro debaixo do braço e ir atrás para vender. Né? A pandemia dificultou muito isso. É muito diferente quando você chega num lugar, você fala, você se apresenta, vende muito mais. Mas dá para fazer esse trabalho digital. Eu lancei o Anicejara agora tem 3 semanas. A gente fez tudo 100% online, Cid, 100%. Fui fazendo aquecimento nas redes sociais, chamando, e a gente fez a live. E a gente conseguiu vender de cara 30 livros, olha aqui, né? Físico, eu acho que eu vendi 10 e 20 em formato e-book. Talvez para quem escute vai falar assim, 30 livros, né? 30 livros não faz best-seller. Mas, cara, para quem rala por si só, 30 livros é coisa pra caramba, cara. 30 livros para mim foi tipo, uau, vendi 30 livros, né? Tipo, que bacana. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa criar o público leitor. E eu gosto muito de como os escritores de Suzano trabalham, porque os escritores de Suzano entendem muito claramente que ninguém compete com ninguém. Que quando alguém lê o livro do Sacolinha, eu estou formando um leitor. Então, potencialmente, ele vai ler o meu também depois, né? Então, as histórias não competem entre si. Ao contrário, elas se ajudam, se completam, né? Então, sim, cara, eu acho que o mercado está começando, né? Eu acho que o mercado editorial está começando a olhar para os independentes e a gente tem que botar a cara, né? Tem um desenho muito claro para a gente de que o folclore é uma coisa do passado, retrógrada e ruim, né? Ruim por ser mal, né? Igual você pontuou, né? O Saci vai te pegar, o Saci tá ligado ao demônio, né? Tem essa pegada. E tem a pegada de que é ruim porque é ultrapassado. A gente sempre acha que folclore tá lá, né? Lá longe, tá, né? E assim, uma das coisas que eu tento trazer muito no meu texto é que não, que folclore tá aqui. Quando a gente cai na live, é dedo do Saci, né? É o Saci aprontando com a gente, como aprontava desde sempre, né? Ele faz parte da nossa vida. E aí esse trickster que existe na nossa cultura, ele precisa ser respeitado como um arquétipo nosso, né? Então, por exemplo, o Saci do meu primeiro livro, ele é
ele é terrível, né? Ele aparece para detonar tudo o que está acontecendo ali, mas nessa pegada de jogo ainda. E aí o que acontece muito, que eu vejo, é que há uma grande dificuldade de eu convencer as pessoas a lerem, né? Então, é o que você falou, precisa provar 2 vezes que é bom, mas principalmente no Instagram, que é mais molecada que me lê, né? Molecada ali 20 e poucos anos, né? Porque a gente já tá um pouco depois disso, né? E aí, cara, quando eles postam exatamente isso, assim, tipo, nossa, não imaginava que existia isso no folclore. Meu Deus, né? Às vezes o pessoal fala comigo, assim, sei lá, tem um personagem diferentão, Gorjala, por exemplo. O pessoal, nossa, Rodrigo, como você inventou esse personagem? Eu falo, cara, eu não inventei, não. Esse personagem, tipo, o pessoal do Brasil acredita nele desde sempre, né? E aí, no final dos livros, eu faço questão de dizer de onde é essa lenda, porque a minha ideia é que a pessoa vai pesquisar as versões, né? Porque, de fato, a versão que eu conto é uma versão alterada, não é a versão contada pelas pessoas. Mas é muito bacana ver o pessoal começar a pesquisar. E aí eu tenho visto isso funcionar um pouco, com alguma dificuldade, porque eu tenho visto surgir mais escritores desse meu gênero, né? Tenho visto surgir mais histórias e agora eu vi umas 2 ou 3, eu não vou lembrar as editoras agora, mas editoras começando a publicar contos sobre isso, né? Então, assim, é legal ver que as editoras começaram a olhar para isso, né? Não só mais independente, mas já tem editora falando, olha, acho que funciona, né? Acho que tem um mercado aí, né? Mas é trabalho, né? É trabalho. E aí a pergunta para você, você acredita de fato que existe Saci ou para vocês são só histórias? Cara, a minha mulher pegando aqui para me ajudar. Ó, vou mostrar aqui minha garrafinha. Acho que não vai dar para ler não, mas ó, não alimente o Saci, né? O Saci na garrafa, ele tem uma pegada bem contraditória, bem interessante. É o seguinte, o Saci dentro da garrafa ele é invisível, né? Você não consegue ver ele. Para ver ele eu preciso abrir a garrafa. Mas se eu abrir essa garrafa ele vai fugir e vai detonar a minha casa, vai detonar a vida de todo mundo aqui, porque o Saci é um trickster, né? Ele tá aqui para aprontar. E aí, cara, no Saci eu acredito, na verdade, em todo o folclore, como uma explicação de algo que acontece, né? É exatamente isso. Existe uma força que mexe com a nossa vida, que faz. E assim, não é ruim, não é ruim. O Saci é a mesma coisa. Ele é o que faz movimento. Ele vai bagunçar a sua vida para sua vida andar, para ela ir para frente. Então, assim, se existe um menino de gorrinho na cabeça que apronta, eu não sei, mas que existe uma força que mexe na nossa vida, que faz ela virar de cabeça para baixo, para depois ela ficar melhor, nisso eu acredito com toda certeza, cara. E aí eu vou ter que te contar uma história. Eu vou ter que te contar uma história, essa é da infância. Natal, era Natal, cara. Não me lembro muito bem quantos anos eu tinha, não. Acho que 8, 9, talvez. E aí, lá na casa da minha avó, de onde ela morava, dava para ver uma mata que tinha ali onde hoje é o Veraneio Juruá, né, o bairro. E aí, no meio dessa mata, cara, na noite de Natal, eu vi um fogo acender. E eu tava com alguns primos, uns amigos, e aí mostrei para eles. Falei, gente, vocês estão vendo? E aí, cara, viram também. E esse fogo acendia, ele subia como se fosse um balão, aí apagava e aparecia em outro lugar. Aí, de novo, mesma coisa, subia, apagava, aparecia em outro lugar. Dizem o pessoal do folclore que isso é uma mãe de ouro, né? E que ela protege lugares que estão ali, que tem tesouros enterrados, né? Meus avós, nossa, cansam de falar a história disso. Depois em outro dia, com mais tempo, eu conto mais história. Mas, depois de um tempo, né, essa mata se desfez. E aí, cara, foi uma história de fato, assim, eu vi alguma coisa que não era desse mundo. A pessoa fala, mas era fogo, né? Fogo é desse mundo. Mas, cara, não era, sabe? É exatamente essa ideia. O fogo aparece, voa, some e pá, acende em outro lugar. A gente, molecada, o que a gente fez? Deu no pé, né? Porque, meu, vai que ele aparece aqui perto, né? Então, assim, Câmara Cascudo, cara, eu gosto de citar essa frase em todo lugar. Perguntaram para ele, Câmara, existe lobisomem? E ele falou, olha, aqui a gente conversando claro desse jeito, todo mundo junto, acho que não. Mas andando à noite, de cavalo, escutando os animais, só a luz da lua fazendo sombra nos lugares, eu acredito. E você também vai acreditar, né? Então, assim,
existe alguma coisa, cara, existe alguma coisa. E, além disso, eu estou trabalhando, mas ainda está bem embrionária essa ideia, na ideia de um livro, cara, que se passe aqui em Suzano, né? Pegar um pouco da história de Suzano e fazer um pouco de ficção com isso. A ideia é mais ou menos assim. Imaginar que a Lagoa Azul, quando ela foi escavada, né? Quando ela foi escavada antes de se tornar Lagoa Azul para ser minerada, que a empresa estava procurando alguma coisa na cidade, alguma coisa meio sobrenatural, né? De novo, eu vou voltar em folclore, claro. E aí estava procurando ali. Essa época dessa escavação vai coincidir mais ou menos com a igreja matriz ali do centro ser construída. Ela era uma capela pequena, em 2 anos ela se transforma naquela igreja. Então eu quero especular um pouco. Imagina que a gente tinha algum portal místico, alguma coisa aqui em Suzano, e uma ordem ali de padres vem para tentar selar isso, né? Ao mesmo tempo que essa empresa escavando ali está tentando localizar. Bem história, bem fumada, sabe? Nessa de herói, né? Tem o pessoal procurando o negócio do poder ali. Mas é um pouco disso. Mas eu queria que se passasse aqui em Suzano. E aí, para poder brincar um pouco com os personagens daqui de Suzano, nomes que a gente conhece, né? Falar um pouco sobre Sarah Cooper, por exemplo, né? Então, assim, nomes que a gente ouve quando a gente passa na rua, dá vida para essas coisas, com a pegada um pouquinho mágica, né? Esse é meu próximo projeto. Bacana. Acho que você sabe que ali na igreja matriz, ali do lado, ali, a gente tem hoje a igreja evangélica ali, né? Que na década, se eu não me engano, na década de 70, era o Cine Saci, né? Talvez você possa trabalhar, possa incorporar isso também de algum jeito na história, né? Cara, o Cine Saci, né? que depois acabou virando igreja, enfim. É tudo ali do lado ali, né? Se sair entrar aí, você me dá umas royalties, dá pra dar uma especulada, né? Por que Saci, né? Por que Cine Saci? Dá pra especular. O nome desse conto é Armadilha. Armadilha. Pedro sabe o quanto é difícil a vida de um lobisomem dos tempos modernos. É preciso atenção e discrição redobrada para não ser descoberto. Caçar tem se tornado cada vez mais difícil. Se bem que nos últimos meses, com toda essa onda de ódio que se espalhou pela cidade, ficou mais fácil ele esconder os ataques dele como crimes de ódio. Parece que ficou mais fácil esconder um monstro no meio da multidão. De qualquer forma, Pedro adora ser o que ele é. Um monstro, um predador. Tem algo no olhar das vítimas que faz o Pedro delirar, no momento que elas percebem o que ele é de verdade. Quando elas descobrem que aquelas histórias, que elas juravam que só os matutos acreditavam, são verdadeiras. Além disso, é claro, tem o prazer da caça, o sentimento de superioridade, a sensação de poder. Infelizmente, as coisas já não são mais como no tempo do avô do rapaz. Aqueles sim tinham sido tempos de ouro. Pessoas sumiam e não tinha toda essa chatice de ONG, investigação, jornalista querendo saber o que aconteceu. Não, nada disso. Mas agora, as caçadas de Pedro acontecem quase que apenas semestralmente. Mas a vítima dessa caçada já foi escolhida. Há algumas semanas, Pedro prepara e repara em uma estudante franzina da escola técnica do bairro onde ele mora. A garota sai do curso às 11 horas da noite e passa sozinha por um descampado vazio e escuro que fica a pouco mais de 1 quilômetro da escola. Não podia ser mais fácil. Mas é preciso ter paciência. Afinal, a garota é estudante, um curso concorrido. Pode ser que tenha parentes, família, alguém que vá sentir falta dela. E isso pode atrair uma atenção desnecessária. Aff, como esse mundo tá chato. Por isso, nas 3 últimas semanas, Pedro tem observado a menina e conseguiu perceber que ela é um tanto excluída. Tá sempre sozinha. Para garantir que não tinha erro, Pedro até se ofereceu para fazer alguns reparos lá na escola durante a noite. Assim ele pôde ver como era a rotina da garota dentro da escola. Não foi difícil entrar na escola, não. Afinal, Pedro tem uma boa reputação no bairro. Todo mundo conhece como ele é o cara simpático que resolve o problema de todo mundo. Tá sempre ajudando no bairro, nas escolas, no postinho de saúde. Além de servir como um ótimo disfarce, ter entrada livre em todos esses lugares facilita demais a caçada. Pedro descobriu, olhando a menina, que ela é muito retraída. Fica nos intervalos sempre sozinha,
Percebeu que as outras meninas da turma se divertem bastante à custa da garota, porque ela é um tanto atrapalhada. Um alvo fácil, que com certeza será muito divertido ver implorar pela misericórdia que não vai encontrar. Ele até delirava, pensando em como poderia atormentá-la. Talvez fazê-la acreditar que teria alguma chance de escapar, ou fingir que ele estava arrependido, pensando em libertá-la. Tudo seria muito divertido. Outra coisa que não foi difícil foi aproveitar um horário que a secretaria estava vazia e descobrir que a jovem se chamava Alice, tinha 17 anos, morava com a avó em um bairro pobre, do outro lado da cidade. Sim, estava tudo certo. Alice era a vítima perfeita. Estava sempre sozinha, não tinha amigos, sofria bullying, era de bairro pobre e distante, e ainda por cima, criada sem os pais. Discurso fácil, de adolescente problemática que foge de casa. Agora, era só esperar a próxima noite, com transformação. O homem esperou ansiosamente, contando os dias até que a esperada sexta-feira chegou. Dia de caçar. Pedro ficou esperando a garota próxima ao terreno baldio. O roteiro já estava pronto na sua cabeça. Ia pegar a menina quando ela passasse. Isso devia acontecer por volta das 11h30 da noite. Ia machucar ela um pouco, fazer ela sentir medo, mas nada que desse ela certeza de que morreria. Próximo à meia-noite, iria fazê-la pensar que estava arrependido, com dó da pobrezinha, que estava com medo de soltá-la, que a polícia ia poder prender ele. Iria deixar ela dizer que não, ela prometer para ele que não precisava se preocupar, que ela não contaria nada para ninguém. Então meia-noite seria a hora de se transformar. Diante dela, ver a expressão de terror que ele tanto adorava. Demorou pouco e a pobre Alice apareceu, sozinha, como sempre, cabeça baixa, fone no ouvido. Parecia ter visto Pedro, mas fingiu não ver. Como as pessoas fazem quando sentem medo na rua, sabe? Ele caminhou na direção dela e puxou ela pelo braço com força. E aí disse, até que enfim, consegui um momento para nós. A menina tentou se soltar. Ele puxou, tampou sua boca, arrastou ela para um matagal, mais fundo no terreno vazio. A noite estava escura. Alice se debatia, mas Pedro era muito maior, muito mais forte. O maldito fazia questão de arrastar a jovem menina com truculência, com o único intuito de fazê-la sentir medo. Ao chegar no meio do matagal, empurrou a menina com força na direção do chão e avisou. Se você ficar boazinha, eu não vou te machucar. A garota chorou em silêncio. O homem continuou seu teatrinho. Agia com truculência, dizia coisas desconexas, até que, faltando poucos minutos para meia-noite, começou a chorar e dizer para a garota, eu não sei por que eu faço essas coisas, mas agora você já me viu, vai me denunciar, eu não sei o que eu faço. A menina, entre soluços e lágrimas, respondeu, mas você ainda não fez nada comigo. Se você me deixar aí, vai ficar tudo bem. Me deixa aí, por favor. Pedro deu 2 passos para trás. A lua iluminava sua feição, que se tornara extremamente fria. Ele sorriu e disse, é verdade. Eu ainda não fiz nada com você. Ainda. A hora havia chegado. Ele começou a se transformar por fora, no mesmo monstro horrível que ele já era por dentro. Alice levantou os olhos, mas neles, o monstro não viu o pavor que esperava. Enxergou a altivez. Deixa eu te contar uma coisa, cachorrinho. Eu sou uma caçadora de monstros como você. Eu tô no encalço do lobisomem desse lugar há mais de 1 ano. Só precisava confirmar que ele era você. A garota, agora com os olhos que pareciam pegar fogo, puxou um facão de dentro da mochila, levantou-se, encarando a fera que tinha diante dela. Ela já não lembrava, em mais nada, aquela menina tímida e atrapalhada de antes. O monstro não sabia o que fazer. Nunca tinha visto aquela reação. De repente, ele se sentia pequeno diante da jovem parada em sua frente. Antes que ele pudesse pensar no que fazer, a caçadora avançou furiosamente e desferiu 2 golpes rápidos. Pedro, que voltou à forma humana, caiu de joelhos, apavorado ao ver seu próprio sangue. Alice olhou no fundo dos seus olhos e, em silêncio, deu o golpe final. Com calma, a caçadora recolheu um pouco do sangue do monstro
Depois foi embora e deixou o corpo ali no meio do mato, ensanguentado, com as roupas rasgadas. Dias depois, o jornal da cidade lamentava como grande amigo da comunidade e sempre prestativo, o senhor Pedro havia sido brutalmente assassinado em uma tentativa de assalto.